muitas pessoas me alertaram para não me mudar para outro país com meu marido, especialmente sem conhecer sua família a fundo. Mas, no calor do amor, eu ignorei todos esses avisos, achando que tudo daria certo. Mal sabia eu que essas escolhas trariam grandes consequências. Deixe-me contar desde o começo. Conheci meu marido em um aplicativo de namoro há 2 anos. Desde o primeiro encontro, senti uma conexão forte, algo que parecia ser especial. O que começou de forma leve, sem grandes compromissos, acabou se transformando em algo muito maior. Em pouco tempo, estávamos completamente envolvidos um com o outro. Ele é de outro país, e por motivos pessoais, prefiro não entrar em detalhes sobre a cultura dele ou a minha, porque sei que muitas pessoas podem ser cruéis com isso. Mas, de qualquer forma, esses fatores acabariam por influenciar muito o que estava por vir. Estávamos juntos por 2 anos quando decidimos ficar noivos. Toda a família dele vivia em seu país de origem, e viajar para lá era muito caro. Por isso, só conhecia os pais e outros familiares dele por videochamadas. Enquanto isso, ele teve a oportunidade de conhecer minha família, que vive nos Estados Unidos. As coisas pareciam perfeitas. Decidimos fazer uma cerimônia simples, apenas com algumas pessoas, para economizar dinheiro, e depois, viajar para o país dele por 1 mês após o casamento. Ele tirou 1 ano sabático, e eu consegui um acordo para trabalhar de casa. Não foi fácil, mas na época, tudo parecia valer a pena. Eu mal podia esperar para conhecer meu sogro e minha sogra e vivenciar todas as coisas maravilhosas que ele havia me contado sobre o lugar de onde vinha. Ah, se ao menos eu tivesse uma mínima ideia do que estava por vir. Teria economizado tanto tempo, tanto dinheiro. Mas é tarde demais para pensar nisso agora. De qualquer forma, nos casamos e partimos para o país de origem dele. Fomos recebidos no aeroporto pela família do meu marido, incluindo minha sogra, meu sogro, meu cunhado e a esposa dele. Foi uma recepção calorosa, todos me abraçaram, e eu me senti realmente feliz. Naquele momento, achei que tinha feito a melhor escolha da minha vida, casando com meu marido e vindo para esse novo país. Eu estava tão enganada. Só de pensar nisso agora, chega a ser irônico. O que ninguém sabia, nem mesmo meu marido, é que, desde que ficamos noivos, eu estava secretamente aprendendo a língua nativa dele. Falamos sobre morar com a família dele por um tempo após nosso casamento, e a ideia de surpreender a todos falando a língua deles me animou. Imaginei a reação deles numa reunião de família, e isso me motivou. Me dediquei intensamente, assisti vídeos no YouTube, ouvi músicas, e até li livros infantis. Foi extremamente difícil esconder isso do meu marido, mas de alguma forma, consegui. No dia do nosso casamento, já sabia o suficiente para manter conversas simples e até ler textos básicos. Assim que abracei minha sogra no aeroporto, quase agradeci a ela por ter vindo, na língua deles. Porém, logo depois, ela se virou para minha cunhada e disse algo que me fez sentir como se tivesse levado uma facada. Eu não consegui ouvir a frase inteira, mas a única coisa que captei foi gorda e baixa. Naquele instante, percebi que estavam falando de mim. Não sou exatamente acima do peso, mas tenho um corpo curvilíneo e, sim, sou baixa. Especialmente se comparada ao meu marido, que tem impressionantes 1,93 de altura. Quando minha sogra fez aquele comentário, minha cunhada soltou uma risada e me abraçou. Elas provavelmente achavam que eu era a pessoa mais ingênua do mundo. Enquanto isso, meu marido estava distante, ocupado colocando nossa bagagem no carro, então não pude contar para ele de imediato. No caminho para a casa da família dele, me colocaram no carro com minha sogra e cunhada. Meu marido foi em outro carro com o pai, já que, aparentemente, ele queria que as mulheres da sua vida se conectassem e se conhecessem um pouco. Eu não teria me importado com isso, se não fosse pelo comentário ofensivo que minha sogra fez anteriormente. Só que, como eu viria a descobrir, aquilo foi uma das coisas mais suaves que ela tinha para dizer sobre mim. Minha cunhada, sentada à minha direita, falava comigo em inglês, traduzindo o que minha sogra dizia, já que ela mal conhecia a língua. Quando digo que minha sogra não parava de falar coisas horríveis sobre mim, acredite, você não imagina o quão cruel ela podia ser.
Ela continuava usando uma palavra que eu sabia ser um termo depreciativo para estrangeiros, e criticava absolutamente tudo sobre mim. Desde o meu corpo até o meu cabelo cacheado, nada escapava das críticas. Não sei como consegui me segurar e não reagir naquele momento. Quando estávamos quase chegando, minha cunhada pareceu perder a paciência e explodiu. Ela se virou para minha sogra e disse algo como: "Ela está bem, não importa como seja, afinal, quem mais teria se casado com ele depois do que ele fez?" Minha sogra, surpreendentemente, ficou em silêncio após isso, e minha cunhada apenas sussurrou para mim que estávamos quase chegando. Foi então que o medo começou a tomar conta de mim. O que minha cunhada queria dizer com aquilo? Estava claro que ela estava falando sobre meu marido. Mas, o que ele havia feito? E no que eu tinha me metido? De repente, a realidade me atingiu. Eu estava em um continente completamente diferente, longe de tudo e de todos que eu conhecia, exceto meu marido. E depois do que ouvi, já não sabia o que pensar dele. Quando chegamos à casa do meu sogro e minha sogra, eles me deram uma recepção calorosa, uma grande demonstração de boas-vindas. Meu marido veio imediatamente para o meu lado, tentando ser o mais carinhoso possível na frente dos pais. Foi difícil segurar a vontade de afastá-lo de mim. Os próximos dias foram um verdadeiro inferno. Eu era obrigada a ficar perto da minha sogra e cunhada o tempo todo. Minha sogra não parava de reclamar de mim, e logo depois de cada comentário cruel, minha cunhada sorria falsamente e me traduzia o que minha sogra dizia, mas eu sabia que eram mentiras. A pior parte é que, muitas vezes, eu nem conseguia entender tudo o que elas diziam. Minha sogra falava muito rápido, e isso me deixava paranoica e com o coração partido o tempo todo. Mas meu objetivo principal era descobrir o que minha cunhada quis dizer naquela ocasião, então fiz o possível para ouvir cada insulto, fingindo acreditar nas traduções falsas. Passei quase todo o meu tempo ao lado da minha sogra e da minha cunhada, esperando que tocassem no assunto novamente. Ainda bem que eu não era completamente fluente no idioma, porque quem sabe o que mais elas poderiam estar dizendo de mim que eu não entendia direito. 2 semanas se passaram, e minha impaciência só aumentava. Estava cada vez mais difícil sorrir através dos insultos e provocações. Minha sogra era quem mais falava, mas minha cunhada não deixava de tocar em todos os pontos possíveis. Ao mesmo tempo, minha paranoia sobre meu marido só crescia. Fingir que tudo estava bem na presença dele era uma tarefa exaustiva. Houve momentos em que a dor foi tão grande que quase explodi, mas, de alguma forma, consegui manter minha boca fechada. Meus pais e amigos ligavam com frequência para saber como eu estava, e eu mentia para todos. Fingia que estava vivendo o melhor momento da minha vida, quando, na verdade, tudo era um pesadelo. Foi quando decidi que precisava fazer algo para chocar minha sogra. Algo que a deixaria furiosa e, sem dúvida, iniciaria uma discussão familiar a meu respeito. A solução? Vestir algo que ela acharia absolutamente escandaloso. Eu sabia que meu peso era uma das coisas que mais incomodava minha sogra, então, certamente, um traje ousado a deixaria ainda mais irritada. O problema é que eu não havia trazido nada assim comigo. Então, um dia, consegui escapar sem que ninguém percebesse e fui ao mercado local. Depois de procurar um pouco, encontrei exatamente o que precisava, um vestido de cetim, com uma fenda na altura da coxa. Era o traje perfeito. Meu marido estava planejando me apresentar a alguns velhos amigos em uma festa, o que seria a desculpa ideal para usá-lo. Na noite da festa, me arrumei e saí com meu traje de batalha. Quando apareci, a primeira pessoa que encontrei foi minha cunhada. Ela levantou a sobrancelha, visivelmente desconfortável, e apenas disse: "Você está bem?" Era tudo o que eu precisava ouvir. Até meu marido olhou para mim surpreso e disse algo como: "Eu não sabia que você tinha uma roupa dessas." Ele tentou apressar a saída antes que minha sogra me visse, mas eu me certifiquei de que ela me notasse. No momento em que minha sogra me viu, seu rosto inteiro ficou vermelho de raiva. Ela se virou para meu marido e disse, sem esconder a irritação: "Estou cansada dessa garota gorda envergonhando nossa família." Minha cunhada ouviu e correu até nós.
Ela pediu à sogra que se acalmasse e começou a falar algo sobre meu marido, mas foi interrompida. Minha sogra me olhou novamente e com desprezo, disse, ele estaria melhor com Julie. Ela já me deu um neto. E foi ali. A bomba que eu não esperava. Perguntei imediatamente, em sua língua, quem é Julie? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se um alfinete tivesse caído no chão. Meu marido e minha cunhada me olharam ao mesmo tempo, surpresos, e perguntaram, você entende isso? Resumindo a história, meu marido tem uma segunda família inteira, com uma mulher chamada Julie. Eles têm uma filha de 4 anos. Ele os deixou quando foi aceito em uma universidade prestigiada no meu país. Durante todo o tempo em que estávamos juntos, ele enviava dinheiro secretamente para eles através da minha cunhada. Assim que soube disso, arrumei minhas malas imediatamente, comprei um voo para a manhã seguinte e me hospedei em um hotel para passar a noite. Agora, já estou de volta em casa e dei entrada no pedido de anulação do casamento. Sair da casa do meu sogro e da minha sogra não foi nada fácil. Meu marido até me seguiu até o hotel e o aeroporto, tentando me convencer a não ir embora. Mas para mim, estava acabado. Essa foi a maior traição que já enfrentei, e ainda não consigo acreditar que o homem doce e amoroso com quem eu planejava passar o resto da minha vida estava mentindo para mim o tempo todo. De certa forma, sou grata à minha sogra horrível. Se não fosse por ela, eu poderia ter passado minha vida inteira ao lado de um mentiroso. Muitas pessoas têm me perguntado sobre a segunda família do meu marido. Honestamente, eu não sei muitos detalhes, apenas o que descobri naquela noite. Desde que pedi a anulação, ele tem tentado entrar em contato comigo repetidamente, pedindo desculpas. Mas, obviamente, não acredito em uma palavra do que ele diz. Ele me contou que se casou com Julie quando ela engravidou da filha deles, há cerca de 4 anos. Ele nunca quis esse casamento, e ela também não. Ambos não desejavam algo sério, mas agora estão conectados para sempre. Quando ele foi aceito na universidade, simplesmente saiu sem dizer uma palavra. Ele me garante que eles não têm nenhum contato, além da parte financeira, mas, honestamente, eu não sei se posso acreditar nisso. Exceto pelo aspecto financeiro, ele diz que não há mais nenhum contato entre eles, mas eu realmente não sei se posso acreditar nisso. Ele me contou que a razão pela qual se casou com Julie foi porque, no país dele, não é socialmente aceitável que casais permaneçam solteiros se a mulher engravida. Havia muita pressão sobre ambos, vinda de suas famílias. Julie ainda mora com os pais, e, segundo meu marido, ele não tem contato com ela ou com a filha, porque a família dela o proibiu de falar com elas. Mais uma vez, não sei até que ponto isso é verdade. Consegui a anulação do casamento, e quase imediatamente após o meu retorno, meu marido também se mudou de volta para o meu país, tentando me convencer a acreditar nele. Foi difícil, mas eu ameacei. Disse que contaria a todos os seus amigos e colegas de trabalho sobre sua vida dupla, o que o forçou a concordar em encerrar tudo o mais rápido possível. Me mudei do apartamento onde vivíamos juntos e agora só quero seguir em frente com a minha vida. É uma loucura total. Vindo de um país com tanta imigração, posso dizer que, infelizmente, essas histórias são mais comuns do que se imagina. Na verdade, tive sorte de descobrir tudo antes de começar minha própria família com ele. Muitas pessoas se perguntam por que eu só fiz uma ameaça vazia de expô-lo. Na minha opinião, eu deveria ter destruído sua reputação e todas as suas amizades. Talvez eu merecesse essa vingança, mas no final das contas, só queria me libertar daquela situação o mais rápido possível. O que você achou da nossa primeira história? Deixe sua opinião nos comentários, e não se esqueça de mencionar se o comentário é sobre a primeira ou a segunda história. Preparados para a próxima? Então, vamos começar. Meu chefe levou o crédito pela minha ideia, então expus seu comportamento e o fiz ser demitido. Meu nome é Mariana, tenho 28 anos, e sempre tive um bom relacionamento com meu chefe, Lucas, que tem 32 anos. Ele sempre manteve um estilo de liderança mais casual, tratando todo mundo como se fosse um dos meninos, independentemente de gênero ou idade. Eu nunca tive grandes problemas com isso,
mesmo que não fosse muito o meu estilo. Sempre acreditei que o ambiente de trabalho deveria ser um pouco mais formal ou, no mínimo, educado. Apesar disso, eu não me importava muito, porque formávamos uma equipe eficiente. Lucas era um bom chefe, e eu sempre fiz meu melhor para ser uma funcionária produtiva. Raramente tivemos atritos, e, quando surgiam, conseguíamos resolver de forma tranquila. De vez em quando, Lucas fazia alguns comentários inapropriados sobre minha aparência, ou tentava flertar. Eu nunca levei isso muito a sério, pois ele sempre recuava quando eu deixava claro que não estava interessada. Ele nunca pareceu levar minhas rejeições para o lado pessoal, então isso nunca interferiu no nosso relacionamento profissional. Agora, vou dar um pouco de contexto sobre o local onde trabalho. Não vou dizer exatamente o nome da empresa, mas não somos uma corporação gigante, nem uma empresa pequena. No entanto, lidamos com muitos contratos para grandes corporações, e esses contratos são o que mantém nossa empresa funcionando. Recentemente, fomos convidados a apresentar uma proposta para uma dessas grandes empresas. Se conseguíssemos esse contrato, a empresa atingiria a meta trimestral, o que seria bom para todos, já que isso significaria bônus maiores para a equipe. A responsabilidade desse projeto recaiu sobre Lucas, meu chefe, e, por extensão, sobre mim. Precisávamos encontrar uma maneira de atrair o cliente e garantir que eles escolhessem nossos serviços. Isso não seria nada fácil, então passamos várias noites trabalhando intensamente para desenvolver uma abordagem sólida. Eventualmente, fui eu quem surgiu com a ideia inicial. A ideia ainda precisava ser refinada, mas eu fui quem trouxe o conceito principal. Contei a Lucas sobre a ideia, e ele imediatamente viu o potencial. Decidimos focar todos os nossos esforços no desenvolvimento dessa abordagem. Depois de mais algumas noites de trabalho duro, tínhamos algo promissor. Agora, eu não estou dizendo que fiz todo o trabalho sozinha, reconheço que Lucas contribuiu bastante para a proposta, e suas contribuições foram importantes. No entanto, como mencionei antes, fui eu quem originou a ideia, e quando chegou o momento de refiná-la, eu trabalhei tanto quanto ele, se não mais. Acredito que não seria errado da minha parte querer o reconhecimento pela ideia, ou pelo menos pela maior parte dela. Finalmente, chegou o dia da apresentação da grande proposta. Todos na empresa estavam nervosos, mas ninguém mais do que Lucas e eu. A empresa dependia desse contrato. No final, o sucesso ou fracasso do dia cairia diretamente sobre os meus ombros e os de Lucas, meu chefe. Quando entramos na sala de reuniões para apresentar a proposta, eu estava pronta. Toda a ansiedade desapareceu, e eu me senti confiante com as partes que me cabiam na apresentação. Eu tinha memorizado tudo, do início ao fim, afinal, fui eu quem desenvolveu a ideia central e fez a maior parte do trabalho. Lucas também tinha feito sua parte, e juntos tínhamos algo sólido. Pelo menos, era o que eu pensava. Quando nos sentamos para iniciar a apresentação, notei que Lucas estava agindo de forma diferente. Ele exibia uma confiança incomum, uma arrogância que eu não tinha visto antes. Ele parecia seguro de si, quase presunçoso. Na hora, não pensei muito sobre isso. Achei que ele estava apenas tentando parecer confiante para impressionar os clientes. Mas, à medida que a apresentação avançava, percebi que meu nome não era mencionado em nenhum momento. Lucas não me dava espaço para falar e, quando chegava a minha vez, ele se adiantava e falava minhas partes. Aquilo me deixou furiosa, mas me controlei. Ele estava conduzindo tudo com tanta confiança que, naquele momento, eu não queria arriscar parecer pouco profissional ou causar problemas para a empresa, especialmente diante de um cliente tão importante. Quando a reunião terminou, o cliente ficou impressionado e disse que entraria em contato em breve. A empresa estava em êxtase, cheia de otimismo, e todos comemoravam. Lucas era o centro das atenções, recebendo tapinhas nas costas de todos. Assim que saímos da sala, puxei Lucas para o lado e, tentando manter a calma, perguntei por que ele não havia mencionado meu nome ou minha contribuição durante a apresentação. Ele apenas sorriu e disse que era a jogada certa. Segundo ele, aqueles clientes eram muito tradicionais e não levariam a proposta a sério se ela fosse apresentada por uma mulher.
Lucas prometeu que me daria o crédito quando o momento fosse mais adequado. Como sempre tivemos um bom relacionamento, decidi acreditar nele. No entanto, esse momento certo nunca chegou. Alguns dias depois, nossa empresa venceu o contrato, e o clima no escritório era eletrizante. Todos estavam comemorando, e Lucas foi aclamado como um herói. Meu nome, por outro lado, não foi mencionado em nenhum momento. As pessoas comentavam sobre a proposta e sempre falavam da estratégia brilhante de Lucas, meu chefe. Se alguém mencionava algo comigo, era apenas para me elogiar por ajudar ele. Eu não conseguia acreditar que estava sendo tratada assim, depois de me dedicar tanto para criar uma estratégia que salvou o trimestre da nossa empresa. Estava furiosa, mas decidi falar com Lucas uma última vez sobre a questão do crédito. Você não vai acreditar no que ele me disse. Aquele filho da mãe teve a ousadia de falar que o crédito não era importante e que eu deveria superar isso. Segundo ele, o que realmente importava era que conseguimos o contrato, e não quem teve a ideia. Acho que ele percebeu o quanto foi rude, porque logo em seguida tentou suavizar a situação com uma piada sobre o fato de que eu receberia um bom bônus de qualquer maneira. Foi nesse momento que percebi que Lucas não estava apenas sendo arrogante, ele estava deliberadamente tentando me minar. Ele disse que o crédito não era importante, mas a verdade é que ele queria ficar com todo o mérito para si. Sabia o quanto essa vitória era importante para a empresa, e eu também sabia disso, e por isso não podia deixar passar. Disse a ele que todos iriam receber um bônus, e que provavelmente o bônus deles seria ainda maior por causa da estratégia brilhante que ele estava alegando ter criado. Apontei que, apesar de dizer que o crédito não era importante, ele estava muito feliz em reivindicar todo o reconhecimento. Lucas ficou visivelmente desconfortável, mexendo-se de forma desajeitada e sem conseguir me olhar nos olhos. Ele inventou uma desculpa rápida e saiu correndo. Desde então, as coisas entre nós mudaram. A conversa já não é mais tão casual como costumava ser, e percebo que ele tem dificuldade em me encarar. Ainda trabalhamos juntos de forma eficiente, mas a sintonia entre nós nunca mais foi a mesma. Fico pensando se arruinei nosso relacionamento ao pedir o reconhecimento pelo meu trabalho. Quando contei aos meus amigos, a maioria deles disse que eu deveria estar feliz só de receber um bônus, e que o crédito não era tão importante quanto eu estava fazendo parecer. Segundo eles, no fim das contas, eu estava trabalhando por um salário, e não pelo reconhecimento. Eu, no entanto, não vejo as coisas assim. Tenho muito orgulho do meu trabalho e especialmente, das ideias que tive para a proposta. Agora, estou começando a duvidar se fiz a coisa certa ao exigir que Lucas me desse o crédito pelas minhas contribuições. Bem, tem muito mais nessa história. Conversei com alguns amigos sobre o assunto, e enquanto alguns disseram que eu estava levando isso muito a sério, outros achavam que eu tinha todo o direito de ser reconhecida pelos meus esforços. Eu realmente deveria ter sido reconhecida, mas Lucas não parecia concordar. Abordei o assunto com ele mais 2 vezes e em ambas, ele se mostrou visivelmente desconfortável e tentou fugir da conversa. A essa altura, percebi que ele não tinha intenção de me dar o devido crédito. Foi aí que decidi que teria que lidar com a situação por conta própria. Infelizmente, já era tarde demais para ser realmente reconhecida pelo meu trabalho na proposta. Se eu saísse por aí dizendo a todos que fui a responsável pela ideia que deu à nossa empresa o grande contrato que precisávamos, pareceria que eu estava tentando roubar o mérito de Lucas. Isso me machucou profundamente, mas eu sabia que teria que deixar essa questão para trás. Ou pelo menos era o que eu pensava. No entanto, não consegui simplesmente deixar meu chefe, Lucas, escapar dessa situação sem consequências. Conversei com alguns amigos sobre o que fazer, e percebi que havia algo que eu poderia usar a meu favor. Como mencionei anteriormente, Lucas sempre teve o hábito de falar com todo mundo de maneira muito casual, e ele não era o tipo de pessoa que seguia a etiqueta no ambiente de trabalho. Além dos comentários casuais, ele já havia tentado dar em cima de mim várias vezes. Eu costumava ver esses flertes como inofensivos, já que ele sempre recuava quando eu deixava claro que não estava interessada. Agora, porém, eu estava decidida a usar esses avanços inapropriados contra ele.
Eram exatamente o tipo de coisa que o RH da empresa não aceitaria. Esses comentários iam completamente contra a política da empresa. Às vezes, ele me perguntava se eu ainda estava solteira, ou fazia observações sobre como meu corpo deveria ser incrível debaixo das roupas de trabalho. Eu sabia que esses comentários eram inapropriados, mas costumava ignorá-los como flertes sem importância. Eles não me incomodavam muito naquela época, mas agora, com a maneira como ele havia me tratado, comecei a ver as coisas de outra forma. Pensei em como a empresa reagiria se descobrissem que seu funcionário estrela estava fazendo comentários indesejados para uma subordinada. Se Lucas não estava disposto a reconhecer meu trabalho e dividir o crédito, eu faria com que ele assumisse a responsabilidade por suas atitudes de outra forma. Li todas as nossas mensagens e ouvi as notas de voz, marcando todas as vezes que ele havia feito comentários inapropriados. Agora que Lucas havia mostrado sua verdadeira face, aqueles comentários que eu antes via como inofensivos começaram a me causar repulsa. Não era mais algo casual, como eu havia me convencido a acreditar. Era um comportamento nojento, e foi preciso ele roubar meu trabalho para que eu percebesse que ele estava se aproveitando de mim o tempo todo. Durante todos esses anos, eu havia me convencido de que seu comportamento era inofensivo, apenas para não causar problemas. Agora, estava claro que isso tinha que acabar. Eu sabia que estava sentada sobre uma bomba relógio que poderia destruir a carreira de Lucas na empresa. Parte de mim ainda queria dar a ele uma última chance, avisá-lo do que estava por vir se ele não me desse o crédito ou, pelo menos, o respeito básico. Mas já era tarde demais. Eu já havia dado chances suficientes. Ele não merecia nenhum aviso sobre o destino que o aguardava. Então, fui direto ao RH com todas as evidências, compiladas cuidadosamente em um documento. Eu sabia que a empresa tinha um processo bem definido para lidar com essas situações, e depois de um processo desagradável alguns anos atrás, eles tinham uma política de tolerância zero. Assisti o rosto do representante de RH mudar de curiosidade para choque enquanto lia o documento. Fiz questão de explicar que Lucas havia levado todo o crédito pelo meu trabalho e que ele havia cruzado limites profissionais em várias ocasiões. Eles me fizeram várias perguntas, mas meu documento estava quase completo. Cada pergunta sobre provas, sobre se fui eu quem teve a ideia, e até mesmo sobre o que eu estava vestindo no dia em que ele fez um comentário inapropriado, estava devidamente documentado. Quando a reunião terminou, o representante de RH me garantiu que levariam minhas acusações muito a sério e que uma investigação completa seria aberta nos próximos dias. O clima no trabalho ficou tenso. Lucas estava muito quieto e mal saía do escritório, a menos que fosse absolutamente necessário. As pessoas começaram a sussurrar mais do que o normal. Eu apenas mantive minha cabeça baixa e me concentrei no meu trabalho. Sabia que havia uma chance de enfrentar alguma reação negativa, mas apoiei totalmente o que fiz. Se fosse destacada por me defender, então que assim fosse. Na verdade, eles poderiam até me demitir, se quisessem. Toda essa situação me desiludiu completamente com o ambiente de trabalho. Cerca de uma semana depois, recebi uma ligação do RH. Eles me informaram que haviam aberto uma investigação sobre Lucas e que estavam entrevistando várias colegas de trabalho. Lucas estava em licença administrativa, o que explicava a tensão no escritório. Eu não tinha visto meu chefe desde então. Nos últimos dias, eu pensei que Lucas apenas estivesse se escondendo em seu escritório. Mas a verdade veio à tona após as entrevistas com minhas colegas de trabalho. Várias delas confessaram que Lucas havia sido inapropriado com elas também. Descobriu-se até que ele havia namorado e mantido um relacionamento sexual com uma das funcionárias por alguns meses. Agora, ele estava envolvido em várias violações e tinha pouquíssimas chances de manter seu emprego. Uma das minhas colegas de trabalho que foi entrevistada pelo RH, Glória, veio conversar comigo sobre tudo isso enquanto almoçávamos. Ela me contou que Lucas também havia sido inapropriado com ela, mas que sempre teve muito medo de falar algo. Glória disse que eu fui corajosa por ter me defendido. Antes de ir embora, ela ainda elogiou o meu trabalho, dizendo que eu havia feito um bom trabalho. Sinceramente,
Ouvir uma colega dar crédito à minha contribuição para a proposta foi o suficiente para fazer toda essa confusão valer a pena. Era tudo o que eu queria desde o começo. Finalmente, eu recebi o reconhecimento que merecia, e agora, meu chefe provavelmente perderia o emprego. Ele talvez não recebesse aquele bônus gordo de que falava. Glória foi apenas a primeira colega a me parabenizar pelo meu trabalho. Parecia que iríamos fechar o contrato para a empresa, e as notícias sobre a investigação do RH começaram a circular pelo escritório. Para ser honesta, eu estava mais do que satisfeita com isso, mesmo que essa consequência não tivesse sido intencional. No fim das contas, eu só queria que Lucas pagasse pelo que fez. Eu ainda estava aproveitando o gosto da vitória quando recebi uma ligação de Lucas. Ele estava desesperado, dizendo que havia perdido o emprego por minha causa, simplesmente porque eu não consegui colaborar. Ele alegou que era normal que um funcionário sênior levasse o crédito por um projeto e que eu estava sendo emocional. Disse que ele mesmo já havia passado por isso algumas vezes e que eu também faria o mesmo quando estivesse em sua posição. Calmamente, apontei que ele não tinha sido demitido por roubar o crédito, mas por flertar com subordinadas, o que era inaceitável. Então, eu disse a Lucas que ninguém estava triste em vê-lo partir. Ele deixou algumas mensagens furiosas no meu telefone depois disso, mas eu ignorei. Ele não tinha mais nada a ver comigo, estava apenas com raiva e fazendo uma pequena birra. Aquilo não poderia mais me machucar, então bloqueei o número dele e segui em frente. Depois de todo esse episódio, as coisas foram muito melhores para mim do que eu esperava. Consegui manter meu emprego, e embora algumas pessoas tenham ficado irritadas por eu ter causado a demissão de Lucas, a maioria das minhas colegas ou não se importava, ou estavam felizes em vê-lo partir. O RH me chamou ao escritório mais uma vez, e basicamente, me garantiram que meu emprego estaria seguro, desde que eu prometesse não falar mais sobre o que aconteceu com Lucas. Eu não tinha nenhum problema com a empresa em si, e também não queria colocar um alvo maior nas minhas costas, então concordei em não prosseguir com qualquer ação legal. Foi um pouco incômodo perceber que a empresa estava mais preocupada em proteger a si mesma do que em resolver as questões de forma justa, mas, no fim das contas, esse é o papel do RH, garantir que tudo seja tratado de uma maneira que mantenha a empresa protegida de processos. Para mim, isso não importava tanto. Meu objetivo principal era fazer Lucas pagar pelo que fez e conseguir justiça do meu jeito. O que aprendi com toda essa experiência é que você deve sempre garantir que sua voz seja ouvida. Nunca deixe ninguém te dizer que você não merece crédito pelo seu trabalho duro. E, se não te ouvirem, faça o máximo para que te escutem. Assim chegamos ao final da nossa segunda história. É triste saber que, em muitas empresas, ainda existem chefes como Lucas, que desrespeitam as funcionárias. Mas fico feliz que, no final, tudo tenha dado certo. E você, o que teria feito nessa situação? Ao comentar, não se esqueça de especificar se o comentário é sobre a primeira ou a segunda história. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.